Olá, hoje iniciamos um novo projeto. 10 perguntas que todo fiscal de contratos gostaria ou deveria fazer, mas não tem coragem. Meu nome é Giovana Garcia, eu sou auditora governamental da Superintendência de Controle da Secretaria da Fazenda, tenho pós-graduação em licitações e contratos, MBA em auditoria e controladoria e ministro capacitações nessa área de gestão e fiscalização de contratos. E frequentemente eu recebo muitas perguntas, muitos questionamentos, inclusive nas minhas redes sociais. Então, eu juntei as 10 perguntas campeãs e nós vamos gravar 10 vídeos falando de cada uma dessas perguntas, para trazer conhecimento, esclarecer dúvidas e trazer um pouquinho de paz para esses servidores que desempenham essa função tão importante, mas tão desafiadora, que é ser fiscal de contratos na administração pública. Então, hoje vamos iniciar, vamos ao que interessa. Vamos à questão número um. Professora, eu sou obrigada a aceitar a designação para atuar como fiscal de contratos? Então, sem enrolação, sem suspense, vamos à resposta. Sim, você é obrigado. Mas o meu objetivo aqui não é só responder sim ou não, é trazer a fundamentação e trazer uma explicação que você compreenda por quê. A jurisprudência já é pacífica nesse sentido. Mesmo antes, que a gente vai ver logo adiante, que agora o decreto traz a obrigação expressa, né, na norma. Então, mas baseado em que a jurisprudência diz que isso é uma obrigação? Eu trago aqui a reprodução de um artigo da Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores da União. Mas esse artigo, ele é reproduzido em toda a legislação estadual. E o que é que ele diz, o artigo, de fato? Que é dever do servidor cumprir as ordens do seu superior, exceto quando manifestamente ilegais. Mas veja bem, o meu chefe me designar para ser fiscal de contratos, não há ilegalidade nisso, né? Então, inicialmente, a gente já compreende que sim, eu sou obrigada a aceitar a designação. Mas aí, como eu disse, eu trago o decreto 11.246 de 2022, que regulamenta o parágrafo terceiro do artigo 8º da 14.133, no âmbito do Poder Executivo Federal. E ele diz que esse decreto, ele trata de quê? Ele dispõe sobre as regras para a atuação de todos aqueles atores que estão dispostos lá na 14.133, inclusive o fiscal de contratos. E aqui eu reproduzo o artigo, que fala: o encargo de agente de contratação, de integrante de equipe de apoio, de comissão de contratação, gestor e fiscal de contratos não poderá ser recusado pelo agente público. Ou seja, o decreto está dizendo que eu não posso recusar o encargo quando eu for designado fiscal de contratos. Mas veja bem, ele diz que se eu tiver alguma deficiência, eu devo informar ao meu superior hierárquico, a quem me designou, né? E se essa lacuna, essa falha, ela puder ser sanada com a capacitação, o superior hierárquico vai providenciar essa capacitação, se não, ele pode me substituir, ou seja, ele pode designar uma outra pessoa. Mas o que é importante a gente destacar? A gente precisa destacar três pontos aqui. Primeiro, que caso eu tenha alguma deficiência, caso eu não tenha uma capacidade, eu não me sinta capaz de fiscalizar aquele contrato, eu devo informar, comunicar formalmente para que a administração providencie a capacitação. Se essa lacuna ela não puder ser sanada, o gestor ele vai designar uma outra pessoa, né? Se ela não puder ser sanada. E se houver algum impedimento também, eu preciso dizer. Mas aí eu trago uma segunda pergunta para a gente refletir dentro dessa pergunta que é campeã de audiência. Por que que existe esse medo, né, essa resistência relacionada ao exercício da função? Então, existem várias hipóteses. Primeiro, porque
não há uma remuneração. Segundo, porque isso é uma atividade a mais, a gente continua com a atividade, nossas atividades normais e exerce a função de fiscal de contratos. E terceiro, porque existe a chance de a gente ser responsabilizado, se a gente não, mas a gente vai falar disso no momento correto. Mas por muito tempo também eu trouxe aqui um aspecto importante que eu tenho observado que tem mudado, né? Nos estudos que a gente faz, lendo vários manuais, sempre tentando estar atualizado com o que está acontecendo, não só no meu estado, no estado onde eu atuo, né? Mas toda a administração pública. Existe um movimento, existe uma mudança que tem se observado e que é positiva, que muitas vezes o fiscal ele nem sabia que ele ia ser fiscal de contratos. Ele só via, ele tomava conhecimento quando ele via a portaria publicada no Diário Oficial. E aí esse movimento, talvez em função da grande responsabilidade que a 14133 atribui ao gestor, quando ele vai designar todos esses atores que estão lá elencados na 14133, inclusive o fiscal de contratos, há um movimento de que agora essa conversa, né? Que o fiscal, o servidor que vai ser fiscal de contratos, ele saiba antecipadamente disso. Então, inclusive, isso constando nos normativos. E aqui eu trago três exemplos para justificar o que eu estou falando. Por exemplo, esse aqui é um documento do Conselho Nacional do Ministério Público. É o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos. O de baixo é o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos do STJ, que o primeiro ele fala aqui das regras gerais para designação e ele diz, para o exercício da função, os gestores e fiscais deverão ser formalmente cientificados antes da formalização, ou seja, antes de eu formalizar, eu tenho que chamar o servidor, conversar com ele, explicar o que é, até para o momento dele dizer se ele tem alguma deficiência, se ele precisa de alguma capacitação, se há algum impedimento. Da mesma forma, a gente vê no Manual de Gestão e Fiscalização do STJ. E, por fim, eu trago o Decreto 21872, que regulamenta a 14133 no âmbito do Poder Executivo do Estado do Piauí. Que quando ele trata lá da gestão e fiscalização de contratos, ele diz que quando for designar o gestor fiscal de contratos, deve ser emitido um documento oficial chamado termo de ciência, que é quando o servidor toma conhecimento que ele vai fiscalizar aquele contrato. Então, para a gente fechar o nosso entendimento, o que é que acontece? O servidor, primeiro, o servidor deve aceitar a designação, mas caso ele não tenha o conhecimento adequado, ele vai formalizar a autoridade competente. A autoridade competente vai providenciar a capacitação, se for possível, se não, ele vai nomear um outro servidor. E o servidor que vai atuar, ele deve ser informado previamente. Então, com essas medidas, né? Com essa medida, o servidor sabendo antecipadamente o que ele vai fiscalizar, ele se prepara e se sente até mais seguro para realizar essa função, que é tão importante. Essa função ela é essencial. Na cadeia de controle, ele é a primeira pessoa que vai verificar se aquele serviço está bem prestado, se os bens foram entregues. Então, essa relação é importante, essa relação prévia é importante para o servidor se preparar, para ele dizer, até no caso de um impedimento. Veja bem, se eu sou designada para ser fiscal de um contrato de uma empresa que eu tenho relação pessoal, é uma empresa da minha família, eu tenho que dizer que eu não tenho condições. Então, eu estou impedida disso. Qual a isonomia, né? Qual a imparcialidade que eu vou ter para executar isso? Eu não vou ter eu vou estar comprometida, o meu julgamento vai ficar comprometido. Então é isso. Eu devo aceitar a designação, devo aceitar, mas eu tenho que observar se eu tenho capacitação, se eu não estou impedida, em que momento isso, o gestor também tem que observar quando ele vai fazer, qual é o servidor mais adequado para fazer essa fiscalização, né? E que tudo isso aconteça previamente à publicação da portaria designando esse servidor para ser fiscal de contratos. Espero que tenham gostado da resposta desse primeiro questionamento. Ainda temos mais 9 perguntas que vamos tratar sobre elas.
Muito obrigado, te espero no próximo vídeo.